Amém. Que bom estarmos aqui, irmãos. É um prazer poder estar mais uma vez aqui, não é? Eu queria, nesse momento, convidar primeiramente os irmãos a participarmos da ceia. Esse é o momento em que a gente consegue, ainda distante, conseguimos estar em comunhão, não é? E para que esse momento fique mais claro, eu gostaria de lembrar com os irmãos a carta de Paulo à igreja de Corinto, o capítulo 11, versículo 23 a 26, que é um versículo, são versículos, é um texto conhecido dos irmãos, mas eu queria ressaltar exatamente o versículo 23, quando a Bíblia diz que Jesus, ele, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Eu queria com os irmãos pensar a respeito disso, porque nesse versículo Cristo nos dá uma lição que eu acredito ser muito importante. Jesus nos ensina que a comunhão ela é importante independente do tempo, independente da circunstância. A gente conhece bem e sabe que naquele momento, naquela reunião, estavam os discípulos e também estava Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. Então Cristo ensina para nós que essa comunhão ela é independente da circunstância. Ela se faz nos tempos bons e ela se faz nos tempos ruins, não é? E às vezes a gente fica no meio desse turbilhão de coisas acontecendo e a gente acredita que talvez esse tempo ou talvez essa comunhão não seja tão real, talvez ela não seja tão ideal, não é? Mas a gente entende muito bem que nessa noite Cristo comungou com os seus discípulos e também com aquele que o traiu, para mostrar que essa comunhão traz vida para a igreja, e essa vida é a vida que não seria vencida nem mesmo com a morte na cruz. E essa morte na cruz é o ato que faz-nos hoje e que nos permite hoje estarmos aqui em comunhão com os irmãos e em comunhão com o corpo de Cristo. E mais do que isso, a Bíblia diz que esse tempo, essa atitude, essa comunhão, essa ceia do Senhor é para que nós anunciemos a morte dele até que ele venha. Então nesse tempo, mais do que qualquer outro tempo da nossa história, nós precisamos dizer ao mundo que Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. E eu queria te convidar nessa noite a orar ao Senhor comigo e apresentarmos ao Senhor esse momento, para que nós possamos participar da ceia do Senhor mais uma vez. Pai bendito, louvamos a Ti, Deus, nessa noite, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, glorificando o Teu nome e participando, ó Deus, do Teu corpo, comungando contigo, ó Deus. Te louvamos porque um dia o Senhor se entregou por nós e nos deu a oportunidade, nos deu vida, ó Deus. E nessa noite queremos Te agradecer por tudo isso e demonstrar mais uma vez e expressar a nossa gratidão pelo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e tudo que o Senhor fará através de nós também, em nome de Jesus. Lembrando do texto de 1 Carta aos Coríntios, Jesus disse, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. E eu quero te convidar a comer conosco também. Participemos do pão. Semelhantemente, depois de cear, ele toma o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos do cálice. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Enche esse lugar, meus desejos é sentir Teu poder, Teu poder.
faz desejar mais ainda, ou desejar ardentemente estar juntos outra vez, não é? E amém. Vamos seguir. Eu tenho, na verdade, mais duas coisas a fazer. A primeira delas é agradecer aos irmãos, agradecer a cada um dos irmãos que tem contribuído, os irmãos que têm estado conosco na retaguarda, os irmãos que têm feito e têm possibilitado isso aqui acontecer, não é? Na verdade, os irmãos veem aí um número pequeno de pessoas e tem outros tantos que estão por trás para que isso tudo possa acontecer, não é? E isso só acontece, ou isso só tem acontecido porque todos nós somos participantes de uma comunidade, não é? E essa comunidade, ela depende de cuidados, ela depende de sustentos, e eu não estou aqui para ficar insistindo com os irmãos, mas para agradecer de fato os irmãos que têm contribuído e dizer aos irmãos que os irmãos podem continuar fazendo assim. Nós de fato necessitamos disso. Os irmãos que quiserem e que puderem, façam isso em nome de Jesus, com os seus dízimos e as suas ofertas, através de nossa conta, vai estar aí exposta. Fique à vontade. Os irmãos que tiverem dificuldade, que também quiserem, podem nos procurar e a gente consegue fazer isso acontecer para a glória de Deus. Amém? Eu queria então, nessa noite, acredito ser para mim um dos maiores desafios estar aqui falando para um monte de pessoa que eu não consigo ver, não é? E mais do que isso, me faz muita falta olhar para os irmãos e ver o semblante, e ver as expressões, não é? O pastor Giovanni também ali me olhando, vou olhar para ele, né, Giovanni? Mas isso faz meu coração se alegrar por estar aqui, e mais do que se alegrar, também traz ao meu coração um desejo maior de que tudo isso volte a acontecer e a gente possa estar junto outra vez, não é? A gente fica mais desejoso disso. Então eu queria com os irmãos, nessa noite, trazer uma palavra ao coração dos irmãos que seja rápida. Os irmãos que acompanham aí sabem muito bem que esse é o meu grande desafio, né? Hoje eu terminava de aprontar a palavra e aí minha esposa já falava comigo: amor, quantas páginas tem isso aí? Que negócio é esse? Quanto tempo você acha que você vai falar? E eu pensei, os irmãos não vão estar lá para dormir mesmo, vai estar em casa de repente umas 2 horas, pode ser que, né? Não vai fazer tanto mal assim, né? O pessoal está todo mundo confortável dentro de casa, né? Então, a Giovanni estava falando que não vai dar, a bateria não vai dar 2 horas. Irmão, então fica tranquilo, não vai ser 2 horas, porque não tem bateria para isso tudo, não é? Eu queria com os irmãos trazer uma palavra. Eu sempre gosto de brincar um pouco, mas eu quero trazer algo que é bastante sério nessa noite, não é? Eu acredito que a gente esteja vivendo a maior novidade da nossa história, não é? De tudo que nós já vivemos, esse é algo novo demais para todo mundo, não é? A gente nota que existem pessoas que defendem um lado, outros defendem outro, mas na verdade está todo mundo sem entender muito bem o que fazer e como proceder, porque de fato é muita novidade para nós, não é? E nesse tempo a gente está aprendendo muitas coisas e desaprendendo outras tantas, não é? E às vezes coisas boas e às vezes coisas más. Nós aprendemos e desaprendemos. Então a gente está nesse processo de conhecer muita coisa. E a gente acaba se moldando e se modificando, não é? Com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor e derredor e às vezes até muito perto de nós, não é? E aí, eu queria com os irmãos pensar sobre essa expressão de identidade que a gente acaba tendo, não é? Na verdade, eu quero ser bem rápido e sucinto. Primeiro, queria questionar e pensar com os irmãos: quem de nós já imaginou uma vez na vida que o culto seria transmitido online? Exclusivamente online. Porque a gente tinha muito bem transmitido os cultos enquanto a gente estava aqui, o pessoal que não podia chegar acabava que assistia de casa, mas exclusivamente online
é impossível que a gente tenha imaginado que isso aconteceria, não é? E aí, essa é uma das coisas, não é? Que a gente não imaginou e nunca acreditou que aconteceria. Na semana passada, inclusive, o Ronaldo fez uma parte do culto de casa, outra parte daqui, e quer dizer, a gente nunca imaginou isso, né? Outra coisa, mais do que pensar que isso é algo inusitado, é perceber que é uma obrigação, que isso não acontece porque a gente escolheu, nós somos obrigados a fazer isso, e justamente no Brasil, puxa vida, um país cristão onde nós temos toda a liberdade. Claro, eu cito isso porque existe a igreja perseguida, que é muito comum algo como isso, e aliás muito mais agravado do que fazer cultos em casa ou fazer cultos em lugares limitados, né? Mas então a gente fica nessa sensação de que algo tá mudando, as coisas mudaram, não é? Quem de nós já pensou que estaria em filas com distanciamento obrigatório para comprar só aquilo que é essencial, porque não dá para comprar qualquer coisa, aquilo que a gente estava se acostumando a comprar e encher a casa, encher as coisas e ter coisas que nem sempre a gente precisa, e a gente não pode fazer mais isso, não é? Quem que imaginou que a gente ia ter que se apresentar mascarado para as pessoas? Isso é algo que me choca. Às vezes eu me lembro que de moto às vezes encostava num estabelecimento e a gente logo se deparava com uma placa que é proibido entrar com algo que cubra o rosto, e aí agora a gente tem que entrar com o rosto coberto, não é? E o pior de todas essas coisas para mim, ao meu ver, é o fato da gente poder encontrar um irmão tão amado e tão querido e não poder abraçar, não poder beijar. Isso para mim é um grande problema. Bom, essas novidades e essas mudanças que esse tempo está nos oferecendo, ele traz para mim uma preocupação muito grande que diz respeito à nossa identidade e à expressão dessa identidade. Por quê? Porque nós ainda precisamos ser cristãos e igreja do Senhor, não é? E para esse tempo, eu acredito que as coisas têm caminhado de forma que a gente não está percebendo, mas tem algumas coisas que estão sendo modificadas e tem trazido alguns problemas para nós, porque ser independente e ser distanciado nos afasta do propósito de Deus para nós, não é? Então eu queria com os irmãos ler rapidamente o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no versículo 13 ao versículo 16. É algo muito simples, os irmãos já sabem muito bem, é um texto que acredito que muitos dos irmãos já têm ele de cor e salteado, não é? A Bíblia diz o seguinte: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bom, aqui nesse texto a gente encontra duas expressões muito claras daquilo que é a nossa identidade, daquilo que ao menos deve ser a nossa identidade e os seus efeitos sobre o mundo, não é? Elas parecem de fato muito simples, mas elas produzem um grande efeito quando elas são praticadas, não é? Mas estão muitas das vezes, eu acredito e tenho visto, essas coisas têm sido negligenciadas naquilo que a gente pode dizer que é a pós-modernidade cristã, não é? Então eu queria trazer para os irmãos, ou com os irmãos, e pensar com os irmãos. Espero que os irmãos aí em casa estejam comigo, pensando junto, para que a gente consiga numa sintonia entender isso, não é? Eu queria trazer então duas expressões, essas duas expressões que são a expressão da nossa identidade cristã e que a gente precisa fazer com que ela exista em nós, não é? A primeira expressão de identidade nossa é o sal. O sal, eu diria, e eu tentei resumir assim duas características para não ser muito enfadonho e muito pesado, eu tentei simplificar.
Mas o sal ele tem duas características básicas: ele é inconfundível e ele é essencial. Inconfundível e essencial. E quando a gente pensa só nessas duas palavras, eu poderia parar por aqui e a gente ficar com uma pergunta para nós, que talvez fosse uma pergunta de edificação: será que a gente está sendo sal? Será que nós estamos sendo inconfundíveis? E será que nós estamos sendo essenciais? Não é? Mas para não ficar só nisso, eu trouxe algumas características para a gente pensar se a gente tem se parecido com o sal de fato. Coisas simples, mas que a gente consegue pensar um pouco, não é? O sal, uma das características do sal é que ele realça o sabor daquilo em que é posto ou onde ele é posto. O sal, ele não tem o sabor em si, não é? Ninguém aprecia o sabor do sal. O sal, ele realça o sabor daquilo em que ele está, porque ele apresenta o sabor de onde ele está misturado. Pensa comigo, irmão, como é responsivo a ideia de que nós precisamos ser sal. Nós precisamos realçar o sabor de onde nós estamos. E mais do que isso, eu li, não coloquei aqui porque não acreditei que houvesse espaço para isso, mas eu me lembro, eu li há um tempo atrás uma matéria falando sobre sal, e sal a gente sabe muito bem que é o que originou a palavra salário, não é? As pessoas recebiam sal como pagamento, não é? E sal não era o que é hoje. Hoje o sal é um dos quilos mais baratos que a gente encontra no mercado, não é? Na verdade, a gente pede para que nas doações a gente não receba sal, né? Porque o sal é aquilo que é o mais barato. E parece que o sal não tem tanto valor. No tempo em que o texto foi escrito, no momento em que Cristo cita a igreja dele, tendo como expressão de identidade o sal, ele falava de algo que era muito importante, de algo que era muito valioso, não é? Então, o sal, ele é de fato algo que Cristo não disse que a gente seria. Cristo disse que a gente era. Vós sois o sal da terra, não é? Outra característica: o sal ajuda na conservação do alimento em qualquer ambiente. Isso é incrível, porque o que ele se propõe a fazer, ele o faz em qualquer ambiente. Porque parece que a gente é levado a viver melhor nos ambientes que são favoráveis. É muito melhor ser sal entre os amigos, é muito melhor ser sal entre os que estão a nosso favor, é muito mais fácil ser sal entre os irmãos, não é? Mas essa não é uma característica do sal. O sal, ele é sal onde ele estiver, onde o sal estiver depositado, independente do ambiente, se está frio, se está quente, se está muito frio, se está muito quente, não faz diferença. O sal, ele continua sendo sal, não é? Outra característica: o sal, em grande quantidade, torna o alimento intragável. Irmão, nós somos o sal, não é a igreja o sal. O sal é o membro da igreja, compreende? É o membro da igreja. Quando isso acontece em excesso, tudo aquilo que a gente é depositado, ou tudo aquilo que a gente está oferecendo, sendo o sal, o sabor dele se perde, porque aparece demais o que nós somos, não é? Tudo que tem sal demais é intragável. Se tiver sal de menos, dá para acrescentar e fazer ficar do jeito. Se tiver demais, irmão, é difícil tirar. Tem uma técnica ou outra para fazer, mas não dá trabalho e não fica legal, não é? Então, se o sal for demais, e aí, irmãos, eu vou dizer, nesse tempo a gente encontra muito sal aparecendo, não é? Existem falas, existem atitudes que você olha e diz: isso aí vai ser legal. É alguém que vai falar de Cristo, é alguém que vai apresentar o Evangelho, é alguém que vai apresentar o amor de Deus, e esse alguém apresenta a si mesmo,
não é? É o sal aparecendo, e esse sal, ele em grande quantidade, torna tudo aquilo que ele está misturado, intragável. E aí o evangelho que a gente apresenta, o evangelho que a gente precisa apresentar, ele se torna intragável para qualquer. E ninguém consegue mais tragar o evangelho, porque a gente está salgando demais. Nós estamos colocando nós demais naquilo que deveria ser pura e simplesmente o evangelho. Certo? Essa é só uma característica, só mais uma delas. A segunda delas é, em quantidade excessiva, isso é científico, eu achei interessante demais, o sal causa desidratação. E é interessante, eu não tinha parado para pensar, e eu comecei a olhar isso hoje pela manhã, e o que é interessante? Cientificamente, a desidratação é a perda de líquido, e o que gera a perda de líquido é o impedimento da circulação sanguínea. Ou seja, o sangue não consegue circular e cumprir o papel que ele tem. Ou seja, se nós entregamos ou oferecemos o evangelho salgado demais, esse evangelho vai entrar e ele vai desidratar, e ele desidratando, o sangue não pode cumprir com aquilo que ele foi proposto a cumprir. Entende qual é a nossa responsabilidade? Nós não podemos fazer com que a nossa presença seja impeditiva. O evangelho precisa ser propagado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e a gente não pode ser impeditivo, ou a gente não pode impedir isso. Amém? Outra característica do sal: o sal não aparece visivelmente nunca, a não ser que ele esteja fora da sua função. Se o sal está no saleiro, você vê, mas o saleiro não é a função do sal. Quando você coloca o sal no alimento, aí sim, aí ele deixa de existir visivelmente. Então, o sal, ele não aparece visivelmente nunca, a não ser fora da sua função. Isso porque nós somos o espelho, e o espelho necessita refletir a glória de Deus e não a nós. Nós, como sal da terra, nós não podemos aparecer. O que tem que aparecer é aquele em quem a gente está misturado. Nesse texto, para parar de falar do sal, o momento em que o sal, no texto que a gente lê, é mais visto, é exatamente quando ele perde a sua função. Ele se torna insípido, é jogado no chão e é pisado pelos homens, e ali ele é visto. Entende? O sal, quando ele é sal para cumprir o seu papel, ele se torna invisível, realça o sabor daquilo do que ele se propõe a se misturar, e ele não é em dose exagerada nem em dose menor, ele é sempre na dose exata. Irmãos e as irmãs e os irmãos aí que são bons na cozinha sabem muito bem que o sal é só uma pitadinha, não é? E mais do que isso, para encerrar de fato o sal, a Bíblia diz que o sal, nós somos o sal da terra. Entende, irmãos? O nosso campo é o mundo. O nosso lugar de atuação é o mundo. Não é um lugar resumido. É por isso que eu estou dizendo, e disse no início, que a gente se isolar vai contra os princípios que nós recebemos. Não estou dizendo, irmão, que pelo amor de Deus, deixa eu abrir um parênteses, não estou dizendo que não tem que isolar, não estou dizendo que tem que fazer coisa, nada disso, irmão. Não estou falando nada, não tem nada a ver com posições e posturas políticas. Eu estou dizendo com aquilo que a gente tem como expressão de identidade. Nós, apesar de estarmos isolados e guardados, resguardados, nós precisamos ainda ser expressos como sal e como luz, porque senão nós perdemos a nossa identidade. Amém? A segunda expressão de identidade para a gente caminhar para o fim é que Jesus disse que nós somos luz, não é? Luz tem duas características básicas, ou um resumo que talvez diria do que é a luz. A luz, ela é facilitadora e ela é reveladora. Novamente, gostaria que a gente
gente parasse para pensar: será que a gente está sendo luz? Será que nesse tempo nós estamos sendo facilitadores e reveladores? Será que nesse tempo em que a gente tem que se guardar e viver, não fazendo aquilo que a gente tem como desejo fazer muitas das vezes, será que nesse tempo a gente tem conseguido ser facilitador e ser revelador? Será que nós como igreja, como cristãos, estamos conseguindo ser luz nesse tempo? Algumas características então da luz. A luz é vista, mas nunca tem como objetivo final ser vista, mas fazer ver. Já observaram? Eu fui algumas vezes, poucas vezes, em exposições de obras de arte, não é? E aí tem uma luz em cima da obra de arte, não é? Quem observa a luz? Quem que para por olhar e dizer: mas que luzinha bonita! Mas que bela lâmpada! E que LED! Mas que lâmpada legal! A gente observa a obra de arte, porque o objetivo da luz não é aparecer, embora apareça. O objetivo da luz é mostrar, é fazer ver. Não é? É impossível, a segunda característica dela, é impossível que ela não seja vista. É impossível. Mas também é impossível que ela não revele o que está perto dela. É impossível, porque diante de luz nada fica escondido, nada fica em oculto. Entende? A luz, ela é vista, mas tudo que está em volta dela também é. Então a gente necessita ser luz, mas para que a gente seja luz, todo o nosso corpo vai estar iluminado. E tudo que a gente faz, todas as atitudes que temos, tudo aquilo que fazemos perto de nós, ou onde nós estivermos, será visto. Por isso nós precisamos tomar todas as atitudes que glorifiquem ao Senhor, porque todas elas serão vistas. Não é? O versículo final que a gente leu fala muito bem disso, a gente vai chegar lá daqui a pouco mais. Não é? Outra característica da luz: a luz tem um alvo previsto. Ela não é: vamos colocar uma luz aqui, mas para quê? Não, só por ter, só para ficar bonito. Ninguém faz isso. A luz, ela tem um objetivo, ela tem um foco, e é dito nesse texto por Cristo. Qual é o foco da luz? Vós sois a luz do mundo. Essa luz não pode estar escondida, iluminando apenas os que estão em casa. Ela precisa ser exposta de forma que ofereça visibilidade a todos. Nós, como luz, precisamos ser luz do mundo. Ser luz do mundo. Nós não podemos ser luz de alguns, porque é claro, uma característica está entrelaçada com a outra. Quando eu me apresento como luz para iluminar o mundo, todo mundo vai ver aquilo que está ao meu redor. E nem sempre a gente quer demonstrar aquilo que está perto, porque às vezes o que está perto incomoda. Só que isso faz-nos fugir de nossa identidade cristã. Nós deixamos de expor aquilo que de fato fomos chamados para ser: luz do mundo. Essa é só uma característica, é só mais uma. A luz e essas características, elas para mim são uma crescente, porque quando a gente acredita ser luz, a gente só imagina ser luz para aquele que está perdido, e a gente não entende que ser luz também traz para nós uma grande responsabilidade. É claro que luz é ser luz para indicar o caminho para quem está perdido, mas a gente só consegue focar como luz o caminho se a gente conhecer o caminho. Entende? E outra característica que eu acho que essa é muito pesada, ela de fato traz ao meu coração certo incômodo pela pequenez e pela pecaminosidade da minha vida, do meu ser. A gente tem uma facilidade muito grande de entender e olhar esse texto imaginando que a luz que a Bíblia diz é lâmpada. Não é? É a coisa mais incrível do mundo. Ainda que fosse lâmpada, a lâmpada era
gente imagina essa que a gente vai no botãozinho e ela acende. E ela não tem energia em si, porque a energia que faz ela iluminar é a energia elétrica, seja solar, seja o que for. Essa energia não é produzida pela lâmpada. E é aí que para mim é um grande problema. A luz que a Bíblia diz não é a lâmpada, era candeia, no máximo vela. No máximo vela. E uma candeia acesa se consome para produzir luz. Uma vela igualmente. Entende? Ser luz, irmãos, ser luz é doar-se para produzir. Sabe, irmão, a gente às vezes, agora, o momento que a gente está vivendo, parece que algumas pessoas estão desejosas de voltar para cá, não é? Mas a gente passou por tempo em que a gente estava aqui e tinha gente que estava desejoso de não estar aqui, porque parecia que o trabalho, o envolvimento gerava muita coisa e desgastava, e alguém dizia assim: não, mas eu estou cansado demais, eu não dá para ficar aqui mais, tem muita coisa, estou fazendo demais, estou trabalhando demais, 3 vezes na semana tem que ir na igreja. Entende, irmão? Isso nem está aqui, irmão, nem está aqui, mas para mim, Deus olhou do céu e Deus não pensa igual eu, irmão. Então é só o que eu imagino. Mas Deus olhou e falou: você vai aprender o valor de poder estar em comunhão com os irmãos, o valor de poder ajudar, o valor de poder se reunir, o valor de poder estar todos os dias na casa do Senhor, reunido com os irmãos. Vocês vão aprender. Não é? E a